2023, a adição da síndrome do burnout à lista de doenças laborais virou notícia. Mas ainda há outro problema grave que também passou a ser considerado pelo Ministério da Saúde por uma eventual influência do contexto de trabalho que merece a nossa atenção. É o suicídio. Assim, a campanha do Setembro Amarelo por si só já não é mais uma novidade. O que observamos como sociedade é que o Setembro Amarelo ampliou o seu significado. Neste mês, vemos uma preocupação maior das empresas e instituições quanto à promoção do bem-estar mental e valorização da vida. O Cresce Ceará sempre traz essa temática. Hoje recebemos aqui no estúdio a psicóloga Flávia Marreira. Obrigada por ter vindo, doutora. Eu que quero agradecer, Mirelle, muito obrigada a você e ao Cresce por nos dar essa oportunidade de trazer essa temática que ainda é um tabu, né, muito grande e que poucos conhecem. Falar, como você citou, de síndrome burnout, de depressão, de ansiedade e do próprio suicídio, esse é um assunto que só é trazido nesse mês, o Setembro Amarelo. Mas por que não falar do assunto o ano inteiro? Por que não ter esse cuidado com o profissional, com o familiar, com o amigo, com o vizinho, enfim, com as pessoas que te cercam o ano inteiro? Por que é um tabu saúde mental, né? E aí, como você trouxe, a importância de falar sobre o assunto nas empresas, né? Poucos funcionários ainda não conhecem o que é a síndrome burnout. Eles ainda é um tabu que é levado como um problema do próprio funcionário não querer admitir que está com essa doença com o receio de sofrer a represária na empresa, né? Ah, se eu não for bom o suficiente, eu vou ser demitido, eu vou ser substituído, né? E ali gera uma pressão, gera uma competição, que é o que leva esse profissional ou essa pessoa a ter pensamentos negativos quanto ela, quanto a sua própria vida, por muitas vezes. E é por isso que a gente precisa ter essa empatia de olhar para o outro sempre com muito cuidado. Eu me colocar no lugar do outro. Eu costumo dizer que o lugar mais difícil é sempre o lugar do outro, né? Então, eu consigo sentir quando é comigo. Por que eu não sinto quando é com o outro? A depressão, a ansiedade está aí. A síndrome burnout, ela é identificada quando todos esses sintomas vêm relacionados ao trabalho, né? Quando o indivíduo, quando a pessoa, ela adoece dentro do trabalho. Quando o motivo dos pensamentos negativos sobre ela, com ela, é levado pelo trabalho. E aí, como que eu vivo sem aquele trabalho? Muitos se perguntam, é o que eu tenho. E se eu sair, como que eu vou trazer o sustento para a minha família? Às vezes não quer nem levar para o familiar o que está acontecendo. E aí, eu queria trazer um dado que, segundo a OMS, a cada 40 segundos no mundo alguém comete suicídio. O suicídio, eu costumo dizer que ele não tem motivos específicos, é uma junção, mas ele existe gatilho. Por isso que se fala tanto em burnout, em ansiedade e em depressão também no Setembro Amarelo, porque pode desencadear, doutora, o suicídio? Pode. É o gatilho, né? As pessoas, tem uma informação que eu queria passar que ela não é confirmada, mas eu costumo dizer como terapeuta que enquanto aquela pessoa ela está em cima de uma cama sem ter forças para nada, naquele momento ela não tem força nem para tirar a sua própria vida, porque ali ela está altamente desestabilizada, sem nenhuma força, sem nenhuma motivação, né? E aí, por isso que eu digo que existem os gatilhos. O que levou aquela pessoa a vir a tirar a sua vida? É no momento de melhora, em que algo acontece e desencadeia o pensamento do suicídio. Por muitas vezes, se você falar em alguém, se você conversar com um amigo, com um familiar ou com alguém que está com depressão, ela diz ter vontade de desistir da vida. Mas ali você ainda consegue ajudar, você ainda consegue conversar. E ela se encontra sem forças para nada, inclusive para levantar da cama.
E o profissional corretor de imóveis, ele trabalha com vendas. Então, a gente tem contato com a categoria diariamente. Existem momentos em que eles conseguem efetuar uma venda muito rapidamente, ou então várias vendas no mesmo mês. E, ao mesmo tempo, ele precisa trabalhar o emocional porque, às vezes, chega em um mês inteiro e não consegue fazer uma venda. Então, essa instabilidade financeira, ela pode gerar uma instabilidade emocional? Com certeza. Porque aí é onde desencadeia a ansiedade. A dúvida sobre a certeza. Eu não sei se eu vou conseguir fechar aquela venda. E eu quero muito alguma coisa. Eu quero fechar essa venda, eu quero muito. E aí gera uma frustração. Quando eu não consigo. E até eu conseguir, ali o corretor tem uma pressão que o cliente pode desistir. Algo pode vir a dar errado com o próprio proprietário, né? Se tiver problemas com documentação. Então, ali é uma pressão, é uma competição de que algum outro profissional pode vir e mostrar algo que agrade ainda mais aquele cliente do que aquilo que ele está oferecendo. Então, aí é onde se desencadeia uma ansiedade. E se for um funcionário até de uma empresa fechada, uma imobiliária, né, que tem um vínculo, pode gerar uma síndrome burnout, porque ali tem uma pressão por trás também, que precisa ser compreendida, mas que por muitas vezes não é porque lidar com metas. E lidar com metas é lidar com pressão. Lidar com metas é lidar com competição. Porque tem um amigo que está batendo a meta. Por que eu não estou conseguindo? Eu até fiz um post nas minhas redes sociais recentemente mostrando que no final das Olimpíadas, quem realmente foi a grande vencedora de Paris 2024 foi a saúde mental. Porque nunca falou-se tanto em terapia, em saúde mental, em burnout. Eu lembro muito bem que a nossa ginasta fez uma homenagem à sua psicóloga, Rebeca Andrade. Sim. Eu não tenho lembranças disso ter acontecido na nossa história. Então, por que isso está acontecendo? É para você ver o quanto que a gente está conseguindo quebrar o tabu, né? O quanto que está sendo levado cada vez de forma mais leve a palavra terapia e a valorização da profissão. Fico feliz porque a gente está conseguindo ter esse reconhecimento, né? Inclusive nós mesmo aqui no Cresce temos feito esse trabalho com os funcionários, porque o Cresce entende que um funcionário com a saúde mental estabilizada proporciona um melhor atendimento ao corretor de imóveis, né? Ele vai ter, se eu estou bem no meu trabalho, eu vou conseguir atender melhor quem precisa do meu trabalho. Então, o Cresce iniciou com o pé direito, vamos se dizer, valorizando, né, os funcionários e assim também, consecutivamente, valorizando os corretores, que é quem usufrui. E a categoria, por exemplo, precisa ficar também muito atenta. O lema da campanha desse ano do Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. E diversas ações estão sendo desenvolvidas. Na prática, por que a gente não consegue pedir ajuda? Eu consigo falar que isso vem lá da antiguidade, né? O pensamento preconceituoso. Vale dizer, quem que ainda não fala sobre quando vai a um psiquiatra ou a qualquer outro médico de qualquer outra especialização que percebe que aquele paciente, a questão dele é realmente psicológica e passa uma medicação controlada, né? Seja um ansiolítico, seja um antidepressivo, qual é uma das primeiras reações daquele paciente? Eu não vou tomar essa medicação, eu não sou doido. Quantas vezes a gente não escutou essa fala? Ou já falou. Ou já falou, né? Uhum. Então, era um tabu. A gente está conseguindo quebrar. Mas esse preconceito ainda existe. Quantas vezes a gente não ouviu também alguém falar: eu não vou ao psicólogo, eu não preciso, eu não estou ficando doido. Tinha muito isso. Se eu fosse depressivo na antiguidade, eu era tratado como doido. E é um tabu que a gente está conseguindo quebrar. Não. A depressão, a ansiedade, ela tem que ser vista, são doenças mentais, psicológicas, a síndrome burnout tem que ser vista como uma doença física.
Eu costumo dizer que é uma ferida mental que nem a ferida física, que se você não passar remédio e se você não tratar, se você não ir a um psicólogo conversar sobre o assunto, ela vai se abrir cada vez mais, vai ferir cada vez mais e vai doer cada vez mais. A frase que eu carrego é sempre a mesma. É preciso doer como nunca para não doer nunca mais. Para quem já passou por isso na família, quem tem algum amigo ou familiar que tirou a própria vida, provavelmente escutou essa seguinte frase: você não percebeu que fulano ou cicrano estava pedindo socorro, estava precisando de ajuda, e muitas vezes aquele familiar ou aquele amigo se culpa. Porque quando tem um momento do suicídio, existe um choque, que deixa todo mundo em estado de choque. Então, assim, por que que é tão difícil para um amigo, um colega de trabalho ou mesmo um familiar identificar quando aquela pessoa está a um passo do suicídio? Eu gosto de falar não, a realidade dos fatos, né, é que uma pessoa quando ela tira a própria vida, ela só quer acabar com aquela dor, ninguém quer tirar a sua vida, Mirelle, a realidade é essa. Ela só quer finalizar com aquela dor que machuca, que dói. E para ela está transferindo essa dor para os familiares, para os amigos, para as pessoas que ela ama, né? Quando ela tira a vida, ela não, por muitas vezes ela nem transfere. Ela deixa sinais. E nem sempre são para todos. Quantas vezes a gente não tenta esconder uma dor da nossa mãe? Esconder um sofrimento da nossa mãe? E a gente faz de tudo para ela acreditar que está tudo bem. Ou de um filho, né? Ou de um filho, né? E aí eu sempre converso, eu me colocando na terceira pessoa, sempre vou conversar e deixar indícios para alguém. Seja para um amigo que eu mais confio, seja para um irmão que eu mais confio, né? Eu sempre vou deixar esse sinal para alguém, só que é uma responsabilidade muito grande para aquela pessoa também. Aquela pessoa fica com sentimento de culpa. O que é que ela pode fazer naquele momento? Buscar ajuda. Por muitas vezes se reunir com os familiares e informar o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque quando eu já digo que eu estou tendo pensamentos negativos, é porque eu já estou pensando em fazer algo. O pensamento suicida, ele deixa sinais. E eu vou sempre buscar ajuda naquela pessoa em que eu acredito que vai mais poder me ajudar. Mas também tem aquelas pessoas que só se trancam no quarto e não quer falar com ninguém. E aí? O que fazer para aquela pessoa sair do quarto? Eu não consigo. Quantas vezes a gente não escuta o familiar falando? Eu já insisti de todas as formas, levar ele no médico, levar ele no psiquiatra, levar ele no psicólogo, mas ele não quer, ele não aceita ajuda. Ele não abre a porta nem para mim, ele só faz a alimentação dentro do quarto. Chama-se sobrevivente, né? Quem consegue passar por esse processo de perder um familiar ou um amigo para o suicídio. Esse familiar, esse amigo, esse colega também precisa de ajuda. Porque ele fica com a responsabilidade e o sentimento de culpa, né? Quando o ato, infelizmente, vem a ser feito pelo suicida, aquela pessoa que percebeu os sinais ou até as que nem perceberam também se culpa, né? Meu filho estava com depressão e eu não percebi, eu não fiz nada para ajudar ele. Ou meu amigo era meu melhor amigo e ele tinha conversado comigo e eu não fiz o suficiente por ele. Gera um sentimento de culpa e de autocobrança que ali desencadeia também um problema psicológico naquela pessoa. O depressivo, ele nunca adoece sozinho. A família, os amigos, as pessoas que mais convivem de mais perto, sempre adoecem juntos, porque não é fácil. Lidar com alguém que você ama, sabendo que aquela pessoa pode a qualquer momento fazer algo contra a sua própria vida. O medo de deixar aquela pessoa por 5 minutos sozinha é real, existe. Quais são as iniciativas que, de repente, quem está nos assistindo, que é gestor de imobiliária, que é líder de equipe, que lidera vários corretores de imóveis, o que que essas pessoas podem fazer, o que que esses líderes podem fazer pelo seu time para evitar que episódios como esse aconteçam e para trabalhar a saúde mental no grupo? Sendo bem sincera,
seguir os caminhos do Cresce. Dar mais atenção ao profissional. Colocar na sua empresa um profissional para cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Todos nós, todos os dias, vivemos uma luta diária, uma batalha diária, e ela é individual. E muitas vezes o outro não vê, né? O outro não vê. Então, se eu cuido da saúde mental do meu colaborador, do meu funcionário, ali eu estou garantindo que aquele meu colaborador, aquele meu funcionário vai ter uma saúde mental pelo menos o máximo possível, o mínimo possível, vai depender do individual de cada um, estabilizada para conseguir me trazer resultados melhores. É uma troca. Ali não é gasto, é investimento. E as pessoas precisam ter consciência disso. Se eu dou atenção a um profissional da saúde mental dentro da minha empresa, eu estou garantindo que ali eu estou cuidando da saúde mental dos meus funcionários. Sejam 10, 20, 30. Tem empresas que têm 100 funcionários ou mais. Depende da grandeza dela. Então, por que não cuidar de quem cuida da sua empresa? E para o corretor de imóveis autônomo, qual seria a sugestão? As pessoas costumam dizer, Mirelle, que não precisam de terapia. Muitas delas, né? E geralmente são as que mais precisam. E geralmente são as que mais precisam. Se dê a oportunidade de ir a uma única vez, de se dê a oportunidade de conhecer o que é uma terapia. Todos nós temos segredos, todos nós temos feridas e todos nós temos traumas que não conseguimos compartilhar e dividir com qualquer pessoa. Então, a terapia é o lugar para isso. A terapia é o lugar de cura. Por que que eu dou tanta credibilidade a uma dor física e não dou a mesma credibilidade a uma dor mental? Então, você, corretor, busque ajuda. Busque conversar sobre as suas feridas. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de fortaleza. E todos nós precisamos. Se todo mundo soubesse como terapia é bom, todo mundo faria. E no maior pensamento suicida, né, no maior perigo que você estiver naquele momento, um momento de emergência, ligue 188. Diz que prevenção ao suicídio. E existe o Centro de Valorização da Vida também, né? Em caso de emergência, você está se sentindo sozinho. Existem pessoas que fazem esse trabalho de forma voluntária. Isso, é 188. É o número a se ligar para buscar essa ajuda, buscar esse suporte emergencial. Mas ali não é só aquela ligação, é dar continuidade. É buscar um profissional que vai poder te acompanhar semanalmente. E vocês juntos vão buscar uma melhoria para curar aquela ferida que tanto dói. Viver é bom, mas dá trabalho. Dá. Mas é bom. Obrigada, doutora, por sua presença aqui no Cresce Ceará, por você. Eu só tenho a agradecer. Trazer esse conhecimento sempre é muito enriquecedor. Quebrar com esse tabu é muito enriquecedor para mim, né? Levar para as pessoas o conhecimento do que realmente é uma terapia, do que realmente é uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome burnout, é muito importante. Se a gente souber que quase ninguém conhece o que é síndrome burnout, depressão e ansiedade hoje já é muito falado, as pessoas não querem aceitar o tratamento, mas já é muito falado, né? E assim, ansioso, todos nós somos. A ansiedade, ela gera mesmo um problema, ela se torna um problema quando ela já nos empata de realizar a nossa rotina, de fazer nossas atividades diárias. E ainda é um tabu. Porque se eu conversar com a Mirelle hoje e dizer, olha, eu fico muito nervosa quando eu vou para uma entrevista de emprego, eu fico muito nervosa quando eu vou fechar um negócio novo, né? Eu não consigo dormir, eu consigo sentir o coração acelerado. A Mirelle vai dizer, eu também me sinto assim, Flávia. Algumas vezes, em algumas atividades que eu vou gerar, dá aquele frio na barriga, né? Mas quando você deixa de fazer, é aí que está o problema. Aí é que está a raiz do problema.
né? Então, se atentem aos sinais. Se você está deixando de realizar suas atividades diárias, se a depressão, se a depressão e a ansiedade está te impactando na sua rotina, é hora de buscar ajuda. E a síndrome burnout, ela precisa ser identificada, né? Muito cuidado com essa pressão, com essa competição, com essa cobrança para bater metas. Tudo demais é veneno, eu costumo falar. Tem que ser tudo equilíbrio na dose certa. Obrigada pela participação aqui no programa. Muito obrigada, gente. Espero ter passado para vocês um pouquinho do recado e que a partir de hoje vocês consigam ver a terapia com mais amor. O programa de hoje fica por aqui. Tem muitos outros programas na nossa playlist. Dá uma conferida. Se eu fosse você, maratonava agora esse final de semana que você não vai se arrepender. Conteúdo gratuito e exclusivo para a categoria dos corretores de imóveis. Hoje a gente fica por aqui. Tchau!